Ok, vamos lá mais uma vez. Desta vez a gente vai conversar um pouco sobre radicais, tá certo? Para alunos do 9º ano. E você que está revisando aí os temas da matemática, pode sim fazer bom uso deste tema de hoje, radiciação. Vamos lá? Bom, a princípio, raiz enésima de A é igual a B, se somente se B elevado a N for igual a A. Tá? Então, essa é a relação que existe entre raiz enésima e potência de expoente N, tá certo? Agora, A tem que ser um número real e N, que é o índice da raiz, tem que ser um número natural e maior ou igual a 2. O detalhe é que quando for 2, eu não preciso expressar. Por exemplo, aqui, olha só. Eu não tenho índice. Se eu não tenho índice, esse índice é o 2. E, portanto, a gente chama de raiz quadrada. Se o índice for 3, eu digo raiz cúbica. Tá certo? Então, vamos lá? Nomes. Eu tenho índice, radicando, raiz. E lá da potência, nós devemos lembrar que aqui nós temos base, expoente e potência. Ok? Tudo bem? Informação importante. Se o índice é par e o radicando é negativo, a raiz enésima de A não será um número real, tá certo? Não é um número real. Por isso que se diz que não existe raiz quadrada de número negativo. Mas não existe no sentido de que não existe no conjunto dos números reais. No universo dos reais, de fato, não temos raízes quadradas de números negativos. Tá legal? No universo dos reais, tá bom? Beleza. Propriedades. Produto de radicais só pode ser efetuado se eles tiverem o mesmo índice. E aí basta multiplicar os radicandos. Tudo bem? Vamos para aqui? O mesmo ocorre com o quociente. O quociente entre dois radicais somente é possível se eles tiverem o mesmo índice. Portanto, basta dividir os radicandos. Tudo bem? Raiz de raiz, olha o que você faz. Você vai manter o radicando e vai multiplicar os índices. Tudo bem? Mantenha o radicando e multiplique os índices. Ok? E aqui, potência de um radical, você vai elevar o radicando ao expoente dessa potência. Tudo bem? Ok? Então, essas são as propriedades. Vou falar um pouquinho sobre expoente fracionário. Se você tem uma potência em que o expoente é uma fração, você pode representar essa potência com um radical, onde a base da potência vai ser o radicando e, observe, o numerador do expoente vai ser o expoente do radicando, enquanto o denominador do expoente dessa potência vai ser o índice da raiz. Portanto, A elevado a n dividido por n é a raiz enésima de A elevado a n. Ok? Tranquilo? Consequências desse expoente fracionário. Se você tem a raiz enésima de A elevada a um expoente n, isso será igual ao próprio radicando. Portanto, isto é igual a A. E por que, Messias? Olha só, agora acompanha e veja se eu não tenho uma situação desse tipo, onde n é igual a m. Tá vendo aqui, ó? Então, se o índice é igual ao expoente, caso eu resolva usar essa propriedade, evidentemente, eu vou escrever como sendo uma fração em que o numerador vai ficar igual ao denominador. E se o numerador é igual ao denominador, essa fração vale quanto? 1. Tudo bem? E aqui, olha, se o expoente é 1, o resultado é a própria base. Por isso que a raiz enésima de A elevada a esse expoente n será igual ao próprio A.
Isso significa, então, também que nós podemos multiplicar tanto o índice como o expoente do radicando por uma constante, tá certo? Por uma constante. É evidente que essa constante tem que se manter o quê? Natural. Por quê? Porque lembre-se, o índice da raiz tem que ser um número natural maior do que 2, ou igual a 2, tá certo? Tranquilo? Tudo bem? Então acompanha comigo. Eu multipliquei n por k e multipliquei o expoente, que aqui então, até então é 1, por k. Tá certo? Então acompanha aqui. De fato, isso aqui são consequências dessa fração quando eu tenho no expoente, ou seja, desse expoente fracionário. Tá bom? Ok. Operações com radicais. Gente, não vamos precisar ficar aqui detalhando essas operações. Por quê? Porque nada mais são do que aplicações das propriedades. Acompanhe, por exemplo, comigo, aqui, olha. K multiplicado pela raiz enésima de A mais L multiplicado pela raiz enésima de A vai ser o quê? K mais L multiplicado pela raiz enésima de A. O que foi feito aqui? Nada que a gente já não conheça. Se eu tenho raiz enésima de A e raiz enésima de A, aqui eu tenho dois fatores que são comuns. E se são comuns, posso pô-lo em evidência. Tudo bem? Veja, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é fatorando. Então, quando eu fatoro, eu fico com K mais L. E raiz enésima de A é sim o nosso fator comum. Tá legal? Isso. Tanto vale para a adição como para a subtração. Tá certo? Então, repito. As operações com radicais nada mais são do que aplicações de propriedades que nós já conhecemos. Tá certo? Tanto dos radicais como das potências, produtos notáveis, fatoração. Tá legal? Nos exemplos que a gente vai fazer no próximo vídeo, eu vou te mostrar que de fato isso aqui é verdade. Tá bom assim? Ok. Radical duplo é quando eu tenho uma situação desse tipo. Olha só. Raiz em que o radicando é A mais raiz de B. Isso chama-se radical duplo. Esse radical duplo pode ser escrito como uma soma de radicais simples. Para isso, você precisa ir em busca de um C, de uma constante C, e essa constante C ela é obtida calculando-se a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. Devendo, inclusive, esta constante ser inteira. Tá legal? Então, radical duplo, tome isso como uma fórmula dada essa condição. Tá legal? E aí você consegue escrever um radical duplo como sendo uma soma e o mesmo vale para a diferença, atenção, entre radicais simples. Tá legal? Ei, vamos fazer exemplo, tá bom? Vamos lá. Agora, é muito importante, falamos aqui um pouco sobre fatoração, produtos notáveis. Então, entre os produtos notáveis mais conhecidos estão o quadrado da soma, o quadrado da diferença, tudo bem? Temos alguns vídeos falando sobre isso no nosso canal, tá certo? Vai lá e dá uma olhada nisso, tá certo? Mas, cubo da soma ou cubo da diferença não é algo que seja trabalhado com muita frequência. Então é natural que a gente esqueça. Então eu preciso te lembrar que quando eu tenho uma soma de dois cubos, olha a fatoração disso como é que fica, tá certo? Isso vale também para a diferença entre dois cubos. Olha como é que fica a fatoração. É evidente que o que eu estou querendo te dizer aqui é que quando for diferença, esse sinal aqui vai ser negativo e esse sinal do segundo termo aqui vai ser positivo. E quando for positivo, este sinal daqui vai ser positivo e este sinal vai ser negativo. Tá legal? Boa? Pois bem, então daqui a pouco a gente volta com um vídeo onde eu vou fazer alguns exemplos de operações com radicais, tá? Racionalização de denominadores, inclusive, tá certo? Racionalizar denominadores é uma operação que vai tornar o denominador de uma fração racional, tá certo? Repito, se você tem um denominador de uma fração e esse denominador é irracional, nós vamos usar o que chamamos de fator racionalizante
para tornar esse denominador racional. A racionalização de denominadores nada mais é do que, repito, aplicação das propriedades, bem como o uso, e você vai perceber muito frequentemente o uso dos produtos notáveis. Tá bom assim? Ok, turminha, até daqui a pouco então, que na próxima aula a gente vai fazer alguns bons exemplos envolvendo radiciação, ok? Até a próxima!